Olá, gente amada e querida. Que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso momento e espaço de culto, de celebração ao nosso Deus. Nos encontramos no sexto domingo após Pentecostes e somos saudadas pela palavra do nosso Deus que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que assim nos diz: A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Que também neste dia a palavra do Senhor possa encontrar solo fértil em nosso coração, para que assim esta palavra possa frutificar frutos do reino de Deus entre nós. Nos reunimos novamente neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, também somos convidados e convidadas a nos colocarmos em louvor e adoração a Ele, e assim convido para juntos cantarmos, entoarmos o hino Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Somos convidadas a nos colocarmos também diante de Deus em oração, sabedores de que necessitamos do perdão, da misericórdia do nosso Deus, e assim queremos orar também confessando a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Bondoso e eterno Deus, diante de Ti nos achegamos, gratos pelo dom da vida e pela oportunidade que novamente nos concedes para nos reunirmos em culto. Assim também nos colocarmos diante de Ti em oração, abrindo nosso coração, confessando nossas falhas e nossos pecados. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos diante de Ti para clamar por misericórdia, graça e perdão, pelos pecados que cometemos em palavras, pensamentos, gestos e atitudes, seja contra Ti, nosso próximo, nós mesmos e também contra a Tua criação. Dá-nos novamente, neste dia, a oportunidade da reconciliação, pois somos pessoas teimosas em nossas relações, seja contigo, mas também com os nossos semelhantes. Rogamos que, por intermédio da ação do Teu Espírito Santo, venhas falar ao nosso coração
por intermédio da tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos e agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos lembra diante da confissão do nosso pecado. O profeta Isaías assim anunciou: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. O profeta Isaías aqui lembra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não tinha pecado, mas assumiu o meu e o teu pecado, devolvendo e dando em troca a nós o perdão dos pecados. Se assim confessamos com sinceridade e cremos no perdão que Deus nos oferece, então recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor quando cantamos juntos, quando o povo se reúne. Podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. Queremos ouvir assim a primeira leitura bíblica indicada para este dia, que encontramos no profeta Ezequiel, capítulo 2, os versículos 1 a 8. Ezequiel, capítulo 2, os versículos 1 a 8, que eu passo assim a partilhar. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim.
Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 1 a 13, que passo a partilhar também conosco. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui esta palavra do Senhor. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem, meditam em seu coração, mas colocam a palavra de Deus em prática na sua caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste dia, nos trazendo entendimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema teimosos. Mas você é um teimoso mesmo? Você é uma teimosa mesmo? Creio, amados e amadas, que esta frase, cada qual de nós já ouviu alguma vez ou algumas vezes em sua vida. Seja do pai, da mãe, do esposo, da esposa e assim por diante. Diz um conhecido ditado que
Teimoso é quem teima com o alemão. Quem sabe, assim como eu, você talvez já ouviu a frase, mas é um alemão teimoso mesmo? Apesar destas frases serem associadas à etnia alemã, quero dizer a mim e a você de que a teimosia não se restringe a este grupo, mas sim ao ser humano de todos os tempos, lugares, e assim é desde a sua criação. Assim poderíamos afirmar de que o ser humano já nasce teimoso. E se observarmos bem o crescimento e desenvolvimento de crianças, tão logo vamos constatar tal afirmação, em gestos, atitudes e também palavras. Até mesmo quando as palavras são ainda incompreensíveis, quando as crianças são pequenas, que ainda somente murmuram. Nós vamos perceber que quando é para ser sim, vai ser não, e quando é não, elas querem sim. Isto só mostra de que a teimosia já nasce entre nós. Você se considera uma pessoa teimosa? De onde vem a nossa teimosia? Como afirmei antes, o ser humano nasce teimoso. E o salmista nos ajuda a entender e a responder à pergunta pela origem da teimosia humana. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido, nos lembra o salmista no Salmo 51, versículo 5. Sim, eu e você nascemos pecadores, eu e você nascemos teimosos, teimosas. E a teimosia sempre está associada à desobediência. Desde a queda no Jardim do Éden, quando o ser humano desobedece à vontade de Deus para a sua vida, quando o ser humano manifesta sua rebeldia e teimosia na sua relação com Deus, mas também com seus semelhantes. Não só alemães são e vivem teimando, mas todas as pessoas indistintamente são teimosas e vivem teimando na sua vida. Para este sexto domingo após Pentecostes, os textos para nossa reflexão tratam deste assunto, assim como nos apresentam também o amor, a bondade e a misericórdia de Deus para com todos os teimosos e teimosas. Quando olhamos para a perspectiva bíblica como um todo, vamos perceber com nitidez esta dicotomia entre amor de Deus para com a humanidade frente à teimosia e à desobediência de toda a humanidade. Contudo, parece que ao olharmos para o Antigo Testamento como um todo, percebemos na história do povo de Israel este paradoxo. E quando temos o privilégio de aprofundar numa leitura panorâmica de todo o Antigo Testamento, por vezes vamos talvez até afirmar, mas este povo era teimoso mesmo. Pois bem, amados e amadas, o texto do profeta Ezequiel, que nós ouvimos há pouco, nos apresenta o chamado e revelação de Deus a este, conferindo-lhe a tarefa de anunciar a palavra e vontade de Deus ao povo. A partir de uma visão que Ezequiel tem, onde Deus fala com o profeta, Deus também expressa palavras duras sobre e em relação ao povo. Deus assim diz: eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, são teimosos e não me respeitam. Numa tarefa desafiadora e arriscada, Deus envia Ezequiel a falar o que Deus pensa, e não o que as pessoas, os seres humanos pensam. No versículo 4 nós vimos Deus dizendo: estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Com isso, Deus envia o profeta para denunciar a injustiça, a corrupção, o domínio de algumas pessoas e líderes sobre as demais pessoas,
Ou, em outras palavras, Deus envia Ezequiel para o meio do povo para lembrá-los de que Deus havia libertado no passado esse povo da escravidão do Egito, entregando a eles os mandamentos e demais instruções com um único objetivo: de que o povo não vivesse novamente sob o jugo de escravidão, nem de pessoas, nem dos seus próprios pecados. Contudo, o que o texto deixa muito claro é de que isto não estava sendo vivenciado. Quando Deus entrega os 10 mandamentos ao povo por intermédio de Moisés, ele faz uma nova aliança, para que o povo fosse somente dele e que eles, o povo, fosse ou tivesse a ele como seu único Senhor, Deus e guia. Mas o nosso texto deixa claro que isto foi substituído pela desobediência, rebeldia e teimosia do povo, a tal ponto de não respeitarem mais a Deus e, além disto, virarem-se contra Deus. Conseguimos imaginar esta situação? Em outras palavras, Deus está dizendo que o povo não aprendeu nada ainda, pois continuam rebeldes como os antepassados deles também eram. Exatamente para o meio destes teimosos e rebeldes, Deus envia o seu profeta, para o qual atribui autoridade para falar, alertando o povo sobre sua rebeldia e teimosia, inclusive lembrando e alertando o profeta de que a maioria das pessoas não aceitaria e receberia sua mensagem. Deus usa inclusive uma imagem desesperadora. Será como viver no meio de escorpiões. Bah, que situação o profeta vai enfrentar! Contudo, a ordem de Deus a Ezequiel é direta e firme. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Diante disto, Deus lembra e desafia o profeta em sua tarefa. Não seja teimoso como eles. Se parássemos por aqui, poderíamos então dizer, mas de fato, este povo é um povo teimoso e rebelde mesmo. Se olharmos e acompanharmos no transcorrer e decorrer de todo o Antigo Testamento, vamos perceber de que mesmo com toda a mostra de bondade, misericórdia e graça que Deus estende ao povo, chamando-os ao arrependimento e fé, eles continuam teimosos e rebeldes. Uma mostra muito clara disto é a decisão que Deus toma em descer até nós em forma humana para falar a nossa linguagem, para ver se assim o ser humano entendesse os planos e vontades dele para as suas vidas. Mas, quando olhamos para a leitura do Evangelho do dia de hoje, infelizmente vamos perceber de que esta realidade de rejeição, de rebeldia, de teimosia, continuou também nos dias de Jesus. Nem mesmo diante da presença visível e pessoal do próprio Deus, o ser humano se rende ao amor, bondade e assim ao senhorio de Deus. Quando olhamos para a leitura do Evangelho, vamos perceber que a mensagem, o ensino de Jesus era contagiante e atraente, a tal ponto que muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntavam: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Eles mesmos percebiam de que não se tratava de propostas ou ensinos humanos, mas que de fato era algo extraordinário, que Jesus era muito mais do que um simples ser humano. Contudo, devido à teimosia, rebeldia de aceitar e abrir-se para a proposta do reino de Deus, eles novamente, de forma estúpida, rejeitavam, fechando seus corações e mentes em seus próprios pressupostos e desculpas.
O Evangelho ainda apresenta, diante da rejeição do ministério de Jesus em Nazaré, o envio dos 12 discípulos para a missão de anunciar a mensagem do reino de Deus nas demais localidades vizinhas. Depois das instruções para esta tarefa, Jesus os alerta de forma semelhante ao que Ezequiel também ouviu. Jesus alerta para a rejeição da mensagem do reino de Deus que os discípulos também encontrariam quando exerceriam o seu ministério do anúncio do Evangelho. Contudo, além de reforçar de que era tarefa deles anunciarem o reino de Deus, o amor, graça e misericórdia, Jesus acrescenta aos discípulos a dimensão do juízo para aqueles que rejeitassem a sua mensagem. Se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora, disse Jesus. Em outras palavras, Jesus diz a eles: ofereçam a proposta do reino de Deus, mas se não quiserem, vão adiante. No entanto, esse ir adiante, ele vem carregado de juízo. No versículo 11, nós lemos que Jesus diz a eles que na saída, quando a mensagem é rejeitada, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. O pó sacudido das sandálias atestava a rejeição, mas também a condenação pela teimosia e rebeldia dos ouvintes da palavra. Como podemos perceber, tanto no tempo relatado no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e também no nosso tempo, o ser humano tem se mostrado rebelde e teimoso contra a proposta do primeiro mandamento, que nada mais é do que ter a Deus como único Senhor e Salvador. Pois o primeiro mandamento nos lembra Deus dizendo ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E como bem nos lembra Lutero na explicação deste mandamento no Catecismo Maior, de que esse é o maior desafio posto diante do ser humano, que é deixar Deus ser Deus. Claro que Deus sempre foi, é e será Deus, mas o desafio é ser Senhor na e sobre todas as coisas na vida das pessoas, também na minha e na tua vida. Queridos e queridas, como afirmei no início desta pregação, de que o ser humano nasce teimoso, e isso foi endossado pelo Salmo 51, eu e você somos incluídos nesse pacote. Eu e você também nascemos teimosos e teimosas. Sim, sendo alemão ou não, eu e você somos teimosos sim. Reconheçamos isto ou não. Seja nas relações interpessoais, nas quais constantemente vivenciamos conflitos, seja também na nossa relação com Deus. Contudo, também para mim e para ti, Deus novamente quer dizer e falar aquilo que falou a Ezequiel: não seja teimoso. Diante das nossas teimosias e rebeldias, o convite amoroso e misericordioso de Deus, anunciado pelos 12 discípulos, no qual as pessoas eram convidadas para arrependerem-se dos seus pecados e entregarem-se ao senhorio de Jesus Cristo, também este convite é estendido a nós diariamente. A pergunta é: como eu e você reagimos diante desse convite? Nós escutamos, admiramos, recebemos, aceitamos esse convite? Ou rejeitamos, achamos desculpas, nos rebelamos e teimamos também diante desse convite? Deus nos apresenta diariamente Sua palavra como lei e evangelho, como juízo e graça. Da aceitação ou rejeição dependem também se até o pó da sandália dos profetas do Senhor serão sinal de protesto contra mim e contra você. Mas você é um teimoso mesmo? Sim, eu reconheço isso.
E você reconhece que é teimoso, que é teimosa? Que Deus nos transforme diariamente em pessoas obedientes, para que possamos também, em palavras, gestos e atitudes, deixarmos de ser teimosos e sermos seus profetas e profetisas neste mundo, onde impera a teimosia e a rebeldia. Que Deus nos abençoe, guarde e ajude, hoje e para sempre. Amém. Convido assim a respondermos a esta palavra do qual nós ouvimos e que nos desafia, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Somos convidadas assim também a nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos porque novamente nos deste o privilégio de podermos ouvir e estudar a Tua Palavra. Que esta Palavra seja como semente que encontre solo fértil para frutificar frutos do Teu reino também nesse mundo marcado pela rebeldia, pela teimosia e pela desobediência em relação à Tua vontade e o Teu querer. Ajuda-nos sempre, Senhor, a sermos obedientes a Ti. Queremos trazer diante de Ti também nossos pedidos e agradecimentos. Agradecemos pela caminhada de comunidade que Tu tens conferido a cada um de nós até nesse momento. Obrigado porque mesmo num tempo diferente que continuamos vivenciando, tempo de pandemia, tempo no qual ainda não de forma plena e concreta, assim como antes da pandemia, podemos nos reunir presencialmente. Ainda temos limitações, mas obrigado também, porque tanto presencialmente como virtualmente podemos estar em comunhão contigo e também entre nós. Desta forma, como comunidade, trazemos e entregamos diante de Ti também as pessoas enfermas que estão lutando pela saúde, seja em função e consequência do Covid-19, seja também em consequência de outras enfermidades. Nós rogamos, ó Deus, que, se for do Teu agrado, restabeleça por completo a saúde de cada qual. Queremos também confiar diante de Ti as famílias e pessoas enlutadas, que se despediram de seus entes queridos, seja por qual razão que aconteceu o falecimento. Sejas Tu, Senhor, o consolo e o conforto, e acima de tudo, a esperança da vida eterna. Queremos também trazer diante de Ti nossas pessoas das nossas comunidades, nossas lideranças, também nossos ministros e ministras da nossa igreja, também as lideranças a nível de sínodo e também de forma nacional da nossa igreja. Dá-lhes sempre sabedoria, discernimento, para conduzirem a Tua igreja de acordo com o Teu querer, e que também o anúncio do Teu Evangelho possa ser de acordo com a Tua vontade. Pois assim como lembraste o profeta Ezequiel, nos lembras diariamente que devemos anunciar aquilo que Deus quer e não o que as pessoas querem ouvir. Dá-nos sempre voz profética para anunciar aquilo que é do Teu desejo que as pessoas ouçam.
Dá, Senhor, também que as pessoas possam ser receptivas a esta mensagem anunciada. Queremos também interceder por todas as nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, nacionais e mundiais, para que com sabedoria possam conduzir também as melhores decisões para o bem-estar de todo o teu povo. Lembramos também ainda de todas as pessoas e profissionais da área da saúde que arduamente trabalham para garantir saúde e segurança e condições de vida e recuperação para todas as pessoas que se encontram enfermas. Tudo mais, Senhor, que não expressamos aqui, mas que está guardado em nossos corações, confiamos na Tua presença, quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou quando dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Somos convidados e convidadas ainda a juntos cantarmos um hino de bênção, Bênção do Caminhar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus da luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Recebamos assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido que ao final da nossa transmissão aqui, você acompanhe novamente os avisos por parte de nossas comunidades, lembrando que agora estamos atuando como Paróquia Unidos em Cristo, que então acolhem as comunidades de Caçador e também comunidade de Fraiburgo. Um forte abraço a todos e todas vocês e nos encontramos pela caminhada de comunidade, mas também pela caminhada virtual. Abençoado final de semana a todos e todas.